Leitura diária da Bíblia. Dia 120. Antigo Testamento. Jóshua 17, Jóshua 18. E teve também porção a tribo de Manassés, porque foi primogênito de José. Maquir, primogênito de Manassés, e pai de Gileade, o qual foi homem de guerra, teve a Gileade e a Bazã. Tiveram também porção os outros filhos de Manassés conforme suas famílias, os filhos de Abiezer, e os filhos de Elebe, e os filhos de Asriel, e os filhos de Siquém, e os filhos de Éfer, e os filhos de Semidá. Estes foram os filhos homens de Manassés, filho de José, por suas famílias. Porém Zelofeade, filho de Éfer, filho de Gileade, filho de Maquir, filho de Manassés, não teve filhos, somente filhas, os nomes das quais são estes: Malá, Noa, Rogla, Milca, e Tirza. Estas vieram diante de Eleazar sacerdote, e de Josué filho de Num, e dos príncipes, e disseram: O Senhor mandou a Moisés que nos desse herança entre nossos irmãos. E ele lhes deu herança entre os irmãos do pai delas, conforme o dito do Senhor. E caíram a Manassés 10 porções a mais da terra de Gileade e de Bazã, que está da outra parte do Jordão. Porque as filhas de Manassés possuíram herança entre seus filhos, e a terra de Gileade foi dos outros filhos de Manassés. E foi o termo de Manassés desde Azer até Micmetá, a qual está diante de Siquém, e vai este termo à direita, aos que habitam em Tapuá. E a terra de Tapuá foi de Manassés, mas Tapuá, que está junto ao termo de Manassés, é dos filhos de Efraim. E desce este termo ao ribeiro de Caná, até o sul do ribeiro. Estas cidades de Efraim estão entre as cidades de Manassés, e o termo de Manassés é desde o norte do mesmo ribeiro, e suas saídas são ao mar. Efraim ao sul, e Manassés ao norte, e o mar é seu termo, e encontram-se com Azer a parte do norte, e com Issacar ao oriente. Teve também Manassés em Issacar e em Azer a Bet-Seã e suas aldeias, e a Ibleão e suas aldeias, e os moradores de Dor e suas aldeias, e os moradores de Endor e suas aldeias, e os moradores de Taanaque e suas aldeias, e os moradores de Megido e suas aldeias, 3 províncias. Mas os filhos de Manassés não puderam lançar aos daquelas cidades, antes os cananeus quis habitar na terra. Porém, quando os filhos de Israel tomaram forças, fizeram tributários aos cananeus, mas não o expulsaram. E os filhos de José falaram a Josué, dizendo: Por que me deste por herança uma só porção e uma só parte, sendo eu um povo tão grande, e que o Senhor me abençoou assim até agora? E Josué lhes respondeu: Se és povo tão grande, sobe tu ao monte, e corta para ti ali na terra dos ferezeus e dos gigantes, pois que o monte de Efraim é estreito para ti. E os filhos de José disseram: Não nos bastará a nós este monte, e todos os cananeus que habitam a terra da campina, têm carros de ferro, os que estão em Bet-Seã e em suas aldeias, e os que estão no vale de Jezreel. Então Josué respondeu à casa de José, a Efraim e Manassés, dizendo: Tu és grande povo, e tens grande força, não terás uma só porção, mas aquele monte será teu, porque é bosque, e tu o cortarás, e serão teus seus termos, porque tu expulsarás aos cananeus, ainda que tenham carros de ferro, e ainda que sejam fortes. E toda a congregação dos filhos de Israel se juntou em Siló, e assentaram ali o tabernáculo do testemunho, depois que a terra lhes foi sujeita. Mas haviam restado nos filhos de Israel 7 tribos, as quais ainda não haviam repartido sua possessão. E Josué disse aos filhos de Israel: Até quando sereis negligentes para vir a possuir a terra que vos deu o Senhor, o Deus de vossos pais? Assinalai 3 homens de cada tribo, para que eu os envie, e que eles se levantem, e percorram a terra, e a descrevam conforme suas propriedades,
e se voltem a mim. E a dividiram em 7 partes, e Judá estará em seu termo ao sul, e os da casa de José estarão no seu ao norte. Vós, pois, demarcareis a terra em 7 partes, e me trareis a descrição aqui, e eu vos lançarei as sortes aqui diante do Senhor nosso Deus. Porém os levitas nenhuma parte têm entre vós, porque o sacerdócio do Senhor é a herança deles. Gade também e Ruben, e a meia tribo de Manassés, já receberam sua herança da outra parte do Jordão ao oriente, a qual lhes deu Moisés servo do Senhor. Então aqueles homens se levantaram e se foram, e Josué deu ordem aos que iam demarcar a terra, dizendo-lhes: Ide, percorrei a terra, e demarcai-a, e voltai a mim, para que eu vos lance as sortes aqui diante do Senhor em Siló. Foram, pois, aqueles homens e passaram pela terra, demarcando-a por cidades em 7 partes em um livro, e voltaram a Josué ao acampamento em Siló. E Josué lhes lançou as sortes diante do Senhor em Siló, e ali repartiu Josué a terra aos filhos de Israel por suas porções. E tirou-se a sorte da tribo dos filhos de Benjamim por suas famílias, e saiu o termo de sua porção entre os filhos de Judá e os filhos de José. E foi o termo deles ao lado do norte desde o Jordão, e sobe aquele termo ao lado de Jericó ao norte, sobe depois ao monte até o ocidente, e vem a sair ao deserto de Bet-Aven, e dali passa aquele termo à Luz, pelo lado de Luz, esta é Betel, até o sul. E desce este termo de Atarote a dar ao monte que está ao sul de Bet-Horon a de abaixo. E torna este termo, e dá volta ao lado do mar, ao sul até o monte que está diante de Bet-Horon ao sul, e vem a sair a Curiate-Baal, que é Curiate-Jearim, cidade dos filhos de Judá. Este é o lado do ocidente. E o lado do sul é desde a extremidade de Curiate-Jearim, e sai o termo ao ocidente, e sai a fonte das águas de Neftoa. E desce este termo ao fim do monte que está diante do vale do filho de Inom, que está na campina dos gigantes até o norte, desce logo ao vale de Inom, ao lado dos Jebuseus ao sul, e dali desce a fonte de Rogel, e do norte torna e sai a Ensemes, e dali sai a Gelilote, que está diante da subida de Adúmio, e descia a pedra de Boã, filho de Ruben, e passa ao lado que está diante da campina do norte, e desce as planícies, e torna a passar este termo pelo lado de Bet-Rogla até o norte, e vem a sair o termo à baía do Mar Salgado ao norte, ao fim do Jordão ao sul. Este é o termo do sul. E o Jordão acaba este termo ao lado do oriente. Esta é a herança dos filhos de Benjamim por seus termos ao redor, conforme suas famílias. As cidades da tribo dos filhos de Benjamim, por suas famílias, foram Jericó, Bet-Rogla, e Emequiquesis, Bet-Arabá, Zimaraim, e Betel, e Aven, e Pará, e Ofra, e Quefar-Amonai, Ofni, e Gebá, 12 cidades com suas aldeias, Gibeão, Ramá, Bierote, e Mispá, Quefira, e Mosa, Requém, Irpio e Tarala, e Zela, Elefe, Jebus, que é Jerusalém, Gibeá, e Quiriate, 14 cidades com suas aldeias. Esta é a herança dos filhos de Benjamim, conforme suas famílias. Novo Testamento, John 1:29 da manhã -51. O dia seguinte viu João a Jesus vir a ele, e disse: Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Este é aquele do qual eu disse: Após mim vem um homem que já foi antes de mim, porque já era primeiro que eu. E eu não o conhecia, mas para que fosse manifesto a Israel, por isso vim eu batizando com água. E João testemunhou, dizendo: Eu vi o Espírito como pomba descer do céu, e repousou sobre ele. E eu não o conhecia, mas aquele que me mandou a batizar com água, esse me disse:
sobre aquele que vires descer ao Espírito, e repousar sobre ele, esse é o que batiza com o Espírito Santo. E eu ouvi, e testemunhado tenho, que este é o Filho de Deus. O seguinte dia estava outra vez ali João, e 2 de seus discípulos. E vendo por ali andar a Jesus, disse: Eis o Cordeiro de Deus. E os 2 discípulos ouviram-lhe dizer aquilo, e seguiram a Jesus. E Jesus, virando-se, e vendo-os seguir, disse-lhes: Que buscais? E eles lhe disseram: Rabi, que traduzido, quer dizer, Mestre, onde moras? Disse-lhes ele: Vinde, e vede-o. Vieram, e viram onde morava, e na companhia dele naquele dia, e já era quase a hora 10ª. Era André, o irmão de Simão Pedro, um dos 2 que ouvira aquilo de João, e o haviam seguido. Este achou primeiro a seu irmão Simão, e disse-lhe: Já achamos ao Messias, que traduzido, é o Cristo. E levou-o a Jesus. E Jesus, olhando para ele, disse: Tu és Simão, filho de Jonas, tu serás chamado Cefas. Que se traduz Pedro. O dia seguinte Jesus quis ir a Galiléia, achou Filipe, e disse-lhe: Segue-me. E Filipe era de Betsaída, da cidade de André e de Pedro. Filipe achou Natanael, e disse-lhe: Achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei, e os profetas, a Jesus, o filho de José, de Nazaré. E disse-lhe Natanael: Pode haver alguma coisa boa de Nazaré? Filipe lhe disse: Vem, e vê. Jesus viu Natanael vir, e disse dele: Eis verdadeiramente um israelita, em quem não há engano. Natanael lhe disse: De onde tu me conheces? Respondeu Jesus, e disse-lhe: Antes que Filipe te chamasse, estando tu debaixo da figueira, eu te vi. Natanael respondeu, e disse-lhe: Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Jesus respondeu, e disse-lhe: Por que te disse, debaixo da figueira te vi, crês? Tu verás coisas maiores que estas. E disse-lhe: em verdade vos digo, que daqui em diante vereis o céu aberto, e aos anjos de Deus subir e descer sobre o Filho do Homem. Provérbios 10:31 da manhã -32, Provérbios 11 para 1-8. A boca do justo produz sabedoria, mas a língua perversa será cortada fora. Os lábios do justo sabem o que é agradável, mas a boca dos perversos é cheia de perversidades. A balança enganosa é abominação ao Senhor, mas o peso justo é seu prazer. Quando vem a arrogância, vem também a desonra, mas com os humildes está a sabedoria. A integridade dos corretos os guia, mas a perversidade dos enganadores os destruirá. Nenhum proveito terá a riqueza no dia da ira, mas a justiça livrará da morte. A justiça do íntegro endireitará seu caminho, mas o perverso cairá por sua perversidade. A justiça dos corretos os livrará, mas os transgressores serão presos em sua própria perversidade. Quando o homem mau morre, sua expectativa morre, e a esperança de seu poder perece. O justo é livrado da angústia, e o perverso vem em seu lugar. Pai Celestial, viemos diante de Ti, gratos pela orientação e pela promessa da Tua palavra. Assim como Josué conduziu os israelitas a reivindicarem sua herança, ajuda-nos a reconhecer e acolher os dons que nos concedeste. Que possamos seguir o exemplo de João Batista, apontando outros para Cristo com humildade e ousadia. Concede-nos sabedoria, como ensina Provérbios, para buscarmos a retidão e a integridade em nossos atos diários, confiando que a Tua justiça prevalece. Que a Tua graça transborde em nós, Pai. Amém.